Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live therapy. Vamos lá, bora colocar a terapia em dia, passar o final de semana de consciência tranquila, de alma lavada. O tema que eu separei para a gente conversar hoje é por que voltamos para um parceiro agressivo? É uma pergunta que me fazem muito nas caixinhas, nos comentários, me mandam mensagens, falam que não conseguem largar porque tem pena, porque tem dó, porque isso, porque aquilo outro. Por que será que é tão difícil deixar uma pessoa que te faz mal? Será que você já se perguntou isso? Será que já passou pela sua cabeça? Obviamente aqui eu tô falando para pessoas que ainda convivem com uma pessoa difícil, com uma pessoa perversa, uma pessoa que você já percebeu que não tem a mesma índole que você. Você já percebeu que essa pessoa não carrega em si características que você tem como princípios. Mas por quê? Por que será que você não consegue deixar essa pessoa? Por que será? Existe uma explicação, aliás, existe mais de uma. Não é apenas comportamental, né? Não é algo que você, eu fico porque eu quero, eu não vou porque eu é que decido. Muitas das vezes a prisão ela é emocional. Tem muitas coisas que eu posso falar sobre esse tema. Eu posso falar sobre subconsciente, posso falar sobre infância. Muitas das coisas que você passou na infância te prendem a uma pessoa com essas características. Eu posso falar para você sobre dependência emocional, codependência. Quando você criou ali uma dependência muito grande daquela pessoa. E quando você está longe dessa pessoa, você sente que você não é um indivíduo completo. Nossa, é tanta coisa que a gente poderia falar sobre esse tema que daria um livro. Daria um livro. Mas como eu separo um tempo aqui do meu dia, né, entre um atendimento e outro. Aliás, se você tem vontade de fazer um atendimento comigo, você pode me chamar no PV. Eu estou numa janela de atendimentos onde nós vamos começar a próxima mentoterapia em maio. Então, na primeira semana de maio, eu ainda vou conseguir fazer alguns atendimentos individuais. Então, me chamem, tá bom? Tenho tido respostas maravilhosas dos mentorados. São pessoas que tomaram uma atitude em tentar entender o que estava se passando e começaram a agir, né? Uma coisa é você saber o que você está passando, outra coisa é você dar um primeiro passo para a sua libertação, para a sua paz mental, né? É impossível você ter contato com uma pessoa abusiva, agressiva, uma pessoa que te manipula o tempo todo. É impossível você ter contato com uma pessoa assim e você não sair com algumas sequelas dessa relação, né? Obviamente que aqui eu não tô falando só de relação amorosa, eu tô falando aqui de trabalho, né? De repente no seu trabalho você tem uma pessoa assim, um chefe assim, é muito comum. De repente você, na sua família, você tem uma pessoa que tem esses traços, essas características, é uma pessoa difícil de conviver. Lembrando que aqui eu não estou dando diagnóstico, né? Inclusive, há umas 2 semanas atrás, salvo engano, eu gravei um vídeo falando a respeito de diagnóstico, né? Às vezes tem algumas pessoas, pode ser que não seja o seu caso, tá? Mas existem algumas pessoas que somente irão buscar se libertar desse relacionamento se tiverem um diagnóstico que o que essa pessoa tem é algo sem cura. Eu já ouvi
Pessoas dizendo isso, pessoas declarando isso abertamente. Ah, enquanto eu não tiver um diagnóstico dizendo que essa pessoa tem um transtorno de personalidade, ou que essa pessoa é bipolar, ou que essa pessoa tem isso, isso, aquilo, eu não vou me libertar porque eu sei que essa pessoa tem cura. Eu tenho duas coisas para falar, se esse é o seu caso. Primeira coisa que eu tenho para te dizer: conseguir um diagnóstico de uma pessoa manipuladora que mente. Nem vou falar das outras características, tá? Que eu não quero falar aqui só de narcisismo. Eu tô falando aqui de um modo de geral. Uma pessoa abusiva. Uma pessoa... Sabe, eu nunca falei isso em vídeo nenhum. Mas eu vou falar aqui pra vocês porque eu sei que quem tá aqui são pessoas que querem sim terem uma cura, terem uma resposta. Você já teve essa impressão? Talvez na sua casa tenha, talvez no seu trabalho tenha. Você já entrou em algum ambiente? Você está num ambiente, né? Aqui eu vou falar sala de aula, no ambiente de trabalho, na sala da sua casa. Eu não quero aqui me limitar a relacionamentos amorosos, tá? Eu quero falar relacionamentos como um todo, tá? Você já percebeu que quando você está num ambiente, alguém entra e aquela pessoa tira a paz daquele ambiente? Boa tarde, como vai? Sejam muito bem-vindos, tá? Aqui eu tô separando uma hora do meu dia para poder deixar a terapia em dia de muitas pessoas que estão precisando, de repente, se libertarem de algumas amarras, né? De alguns laços sentimentais que você tem com essa pessoa. Então eu tô aqui para te ajudar. Tá bom? Você já percebeu que você tá num ambiente, né? Não precisa se manifestar, tá bom, gente? Não precisa falar aqui nos comentários, não precisa se expor, tá bom? Só pensa comigo. Você tá num ambiente e quando essa pessoa chega, essa pessoa tira a paz daquele ambiente. Fica pesado o ambiente. As pessoas têm que conter as palavras. As pessoas têm que manter silêncio. Se for um ambiente doméstico, as crianças não podem ser crianças, porque não pode gritar, não pode brincar, não pode correr, não pode jogar, não pode fazer nada. Você tem que medir palavras. Você tem que aparentar algo que você tem que conter. Olha pra você ver que interessante isso. Você precisa se conter. Afinal de contas, essa pessoa não gosta disso. Quando você tá num ambiente e essa pessoa entra e essa pessoa tira a paz desse ambiente, é porque é uma pessoa abusiva. Com certeza essa pessoa já tem características que te deixa pisando em ovos. O que é pisando em ovos? É quando você tá em algum lugar, e eu não quero limitar aqui apenas em relacionamentos amorosos, é quando você tá num lugar e você sabe que quando você ri alto, essa pessoa vai te recriminar. Você sabe que se você fizer isso, aquilo, ou se você colocar o sofá de uma determinada posição, essa pessoa vai falar. Se você colocar a TV num determinado volume, essa pessoa vai achar ruim. Então, sempre tem que ser no canal XYZ. Nunca pode ser o que você quer. Sempre tem que ser o que essa pessoa quer. Vocês entendem a diferença? Eu espero que vocês consigam entender a diferença. Eu espero que vocês consigam perceber. Quando entra uma pessoa no ambiente e essa pessoa estraga o ambiente que você tá. Tava uma paz, tava assim uma harmonia, tava assim aquele dia agradável. Você já tinha feito um cafezinho, você já tinha lá colocado um bolo no forno, você já tava lá trabalhando, já colocando as suas coisas em dia, colocando as suas coisas em ordem, planejando ali o seu dia. E quando essa pessoa chega, a paz acaba. A paz acaba. Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina.
Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Ô, Vanessa, Vanessa tá falando para eu não sumir. Gente, semana passada eu tive alguns compromissos, inclusive até vão lá, se você não me segue no YouTube, eu gravei um podcast muito legal. Então, acho que vocês vão gostar. Eu tive umas lives também que eu fiz em collab com outras pessoas. Tive um outro podcast também que me chamaram para fazer. Eu tive que fazer live porque é no Rio. Então, assim, graças ao bom Deus, né? A minha voz está podendo ser ouvida por mais e mais pessoas que precisam se libertarem, né, de relacionamentos tóxicos, abusivos, perversos. Relacionamentos que não vão dar em nada, relacionamentos que não vão te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vão sugar de você energia, né? Eu vi um comentário aqui, só que eu perdi. Então eu separo esse dia, né? Essa hora do meu dia, né? Para poder falar um pouco com vocês. E hoje o tema que eu separei foi por que eu não consigo me livrar dessa pessoa? Por que eu não consigo me separar, me libertar, ir embora? Por que eu não consigo deixar essa pessoa ir? Por que eu sempre no final do dia preciso mandar uma mensagem para essa pessoa? Por que no final do dia, se essa pessoa não me mandar uma mensagem, eu fico aflita, eu fico aflito, eu fico confuso, eu não sei o que acontece, que eu preciso ter, nem que seja uma reação negativa dessa pessoa, mas eu preciso ter um sinal de fumaça dessa pessoa? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Eu posso dar aqui uma explicação espiritual para isso, posso dar uma explicação racional e posso dar uma explicação comportamental. Mas todas elas, unindo todas, que é a minha especialidade, né? É quando eu vejo algo com uma visão ampla, não vendo apenas o ser humano como uma pessoa que tem vontades próprias e que não tem influências externas, enfim, espirituais. O que eu posso te dizer é o seguinte, né? Bom, para quem não sabe, eu sou uma pessoa cristã, né? Cristã, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, então eu vejo as coisas de uma forma ampla. Eu não vejo apenas como uma patologia, né? Narcisismo é uma patologia, não é uma doença e é um transtorno de personalidade, ponto, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, como faço a paz missionária? Missionária Deia, como faço para saber... Obrigada pelo presente. Tudo bem, Ariane? Deus abençoe. Para saber se meu companheiro é um narcisista. No final da live, eu vou dar algumas características para você conseguir identificar, tá bom? Eu tô falando hoje sobre por que a gente muitas vezes não consegue se separar, tá? Então, primeiro eu vou falar dessas características, por que a gente não consegue separar. No final da live, né? Então, daqui mais ou menos uns 15 minutinhos, eu digo como que a gente consegue identificar uma pessoa que tem traços narcisistas severos, tá bom? Traços narcisistas severos, tá? Já eu falo. Muitas das vezes você fica conectado a uma pessoa que é uma pessoa que não se conecta a você, mas você dá muita importância para essa pessoa. Por que muitas das vezes isso acontece? Eu vou falar um pouco da infância, para você entender de um modo completo, de um modo absoluto, por que esse tipo de coisa acontece, tá bom? Inclusive, é uma das explicações também para a codependência, tá? No meu ponto de vista, codependência é a pessoa que não colocou Deus como pai da sua vida, né? Quem não coloca Deus como pai, coloca outras pessoas como conexão, como firmes, né? Como rocha. Então você se firma em alguém que não é Deus, e aí você se torna codependente dessa pessoa. Mas nem é isso o caso do vídeo. O que eu estou dizendo é, muitas vezes na infância, você cresceu em um ambiente, e quando eu falo infância, eu falo primeira infância, tá? Que é até mais ou menos 7, 8, que é onde você cria o seu embasamento emocional, as suas emoções
né? Elas começam a se firmar na primeira infância, né? A criança, ela sempre quer a aprovação dos tutores, dos pais, de quem as tem conexão emocional. Então a criança sempre busca por amor, né? Por que que a criança busca por amor? Porque as crianças não vivem sozinhas. Elas são dependentes de alguém. Então elas precisam agradar aquela pessoa, né? Então, se uma criança na primeira infância recebe uma criação onde não há conexão emocional com quem essa criança é, presta atenção nisso, gente. Isso aqui é conteúdo de mentoria, tá bom? Conteúdo de mentoria. Eu precisei estudar muito para poder aprender, para eu poder saber exatamente o que acontece de fato. Então, dê valor, valoriza, dá bastante coraçãozinho para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Bastante coraçãozinho. Lembrando que se você estiver no seu horário de almoço, se você não pode assistir agora, esse vídeo eu vou subir ele no canal do YouTube, tá bom? Então, ele vai como mentoterapia. Não, desculpa. Life Therapy, troquei os nomes, né? Vai como Life Therapy número 20, tá bom? Hoje é a 20ª. Hoje é a 20ª sessão da Life Therapy. Nossa, parece que começou ontem, né? Já é a 20ª sessão, tá bom? Então, se você não consegue assistir agora, me siga aqui. Tá bom? Aqui eu tenho vídeos curtos, no YouTube eu tenho vídeos curtos e longos, tá? No YouTube eu tenho explicações mais longas a respeito de temas mais complexos. Eu falo sobre transtorno de personalidade narcisista, que é a minha especialização, né? Eu sou psicoterapeuta. E a minha especialização é transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, de repente, você quer saber mais a respeito desse assunto? Me siga. Para me seguir, é só clicar na minha foto ali em cima, combinado? Tá bom? E no YouTube também vão ter vídeos mais longos, assim como essa live therapy que a gente tá tendo aqui hoje, tá bom? E aí você é uma criança que tá crescendo num lar, né? Agora eu tô falando da primeira infância, tá? Que é até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Você cresce num lar onde a pessoa que é responsável pela sua criação, que é responsável pela sua nutrição emocional, são pessoas, pode ser uma ou mais pessoas, né? Mas geralmente a criança tem mais conexão com uma e depois é que vai abrangendo isso, depois que vai aumentando. Pode ser que seja uma pessoa que não tem conexão, não se conecta. E as pessoas que não se conectam são pessoas que dão muito mais valor à própria emoção do que à emoção de outras pessoas. E aí, o que acontece? O que acontece na primeira infância? Aquela criança que anseia pelo amor dos tutores, dos pais, de quem está as criando, aquela criança que anseia de todas as maneiras que aquele tutor, que aquela pessoa a ame, ao invés de agir da forma que é, né? Ao invés de agir da forma que se sente, eu estou triste, aí começa a chorar. Eu estou irritada, aí começa a se debater, começa a rasgar papel, começa a fazer alguma coisa. A gente sabe, né? Aquelas coisas que criança faz, começa a pular no sofá, pular na cama. Quando essa criança começa a colocar para fora as emoções, principalmente as crianças que ainda não se expressam bem verbalmente. O que o adulto que não se conecta faz? Tá, primeiro eu vou falar para aquele que se conecta e depois eu vou falar daquele que não se conecta. O adulto que se conecta com a criança é o adulto que vai primeiro tentar entender o que está acontecendo e depois orientar da melhor forma. Por que a criança está chorando? Por que a criança está tentando chamar atenção? Por que a criança jogou o prato no chão? Por que a criança ficou brava? Por que a criança está chorando? Por que a criança deitou no chão e não quer andar e não quer colocar o uniforme e não quer ir na escola? O adulto que quer saber o que está acontecendo vai tentar descobrir ali de todas as formas o que está acontecendo. Esse é um adulto que é emocionalmente saudável, é um adulto que quer se conectar com essa criança. O que acontece quando é um adulto que não se conecta com ninguém? E agora eu já estou falando de uma pessoa fria, uma pessoa que só se importa com os próprios sentimentos,
O que esse adulto que não se conecta com ninguém, eu não estou dando diagnóstico aqui, tá bom? Eu só estou falando de uma pessoa fria, uma pessoa que só se importa consigo mesma, tá bom? Porque essa pessoa pode ter vários transtornos e não é só narcisismo, tá bom? Então lembra disso, nem sempre uma pessoa fria, calculista, perversa é um narcisista, tá? Existem outros transtornos de personalidade também, tá bom? Então aqui eu não estou dando diagnóstico, aqui eu estou falando de uma pessoa que não se conecta a ninguém. Essa pessoa vai mandar a criança calar a boca, parar de chorar, parar de pular no sofá, colocar o uniforme logo, senão vai apanhar, arrumar os brinquedos, senão vai ter consequências, senão vai do castigo, senão vai ter consequências severas, senão não vai comer, senão vai ter que dormir agora, senão vai ter que desligar. Começa a não sabe o que está acontecendo e vem com todas aquelas atitudes de poder, né? A gente sabe que para exercer poder é por isso que os adultos falam tudo isso para uma criança, que é para exercer poder. Né? A criança que a mãe ou o pai ou o tutor, a pessoa que cuida, somente fala, somente age de uma forma violenta, é uma pessoa que não consegue se comunicar. Tem dificuldade na comunicação. Tem dificuldade em saber o que a criança tá falando. E então já chega e já fala, eu vou te bater, eu vou fazer isso, eu vou colocar de castigo, eu vou fazer isso, eu vou tirar o seu videogame, vou tirar o celular, vou tirar o seu... Já vem com aquele turbilhão. E aí aquela criança da primeira infância, já vocês vão entender por que eu tô indo nessa primeira infância. Porque o que acontece com essa criança que foi esmagada totalmente com esse com essa abordagem totalmente opressiva? O que vai acontecer? Nossa, se eu gritar, essa pessoa vai ficar brava. Se eu pular na cama, essa pessoa vai ficar brava. Se eu expressar minhas emoções, presta atenção. Se eu expressar minhas emoções, essa pessoa vai ficar brava. Se eu chorar, nossa, essa pessoa vai me bater, então eu não posso chorar. Então a criança, dentro de si, a criança, não posso chorar, não posso expressar minhas emoções, não posso falar o que eu estou sentindo, muito menos agir de acordo com o que está acontecendo dentro de mim. Né? A criança não, todo ser humano tem, né? Que é luta ou fuga. Ou ela vai lutar com você, ou ela vai fugir. Isso é do ser humano. Isso aí não tem como tirar, tá bom? Não tem como tirar. Ah, minha criança me bate. Luta ou fuga. Ou ela vai lutar com você, ou ela vai fugir. E é com você que a criança vai aprender a como se acalmar. Porque você que é o adulto da relação. Mas isso fica para outra live. E aí aquela criança cresceu oprimindo sentimentos. Dentro de um lar que só ouvia o que tinha que fazer. Se você não fizer isso, eu vou te punir. Se você não fizer aquilo, você vai ficar sem o que você gosta. Então a criança foi crescendo com esse mecanismo totalmente voltado para agradar a pessoa, o tutor, o pai, aquela pessoa que está fazendo isso. A criança não está crescendo com os sentimentos que tem dentro dela. Ela não está desenvolvendo. Aquilo vai ficar aprisionado. E se vocês quiserem, numa outra live eu explico o que acontece na cabeça da criança que tem tendência a traços narcisistas. Porque é aqui que vai começar. Quando ela não pode ser quem ela é. Tá? Mas fica para uma outra live, gente. É muito conteúdo pra gente passar numa live só. E aí aquela criança cresceu. E eu já adianto, né, para vocês que o que eu tô falando aqui pode ser que acione gatilhos na sua mente. Tá? O que são gatilhos? É quando você começa a se recordar de algumas coisas e aquilo começa a te incomodar. Tá? Por isso que essa sessão se chama Live Therapy, porque é realmente uma sessão de terapia guiada, onde eu faço você fazer... Ficou estranho isso, né? Eu faço você mergulhar em si para você fazer uma autoterapia. Por isso que eu falo, não precisa se manifestar aqui. Eu quero só que você veja se o que eu estou falando aqui realmente faz sentido para você. Não posso assistir agora, queria muito assistir, porque eu quero muito saber o que está acontecendo, por que eu não consigo me livrar dessa pessoa. Depois vai lá no canal do YouTube, tá bom? Vai ficar gravado, tá? Live Therapy número 20, tá bom? Essa de hoje é a número 20. O título dela vai ser Por que voltamos para um parceiro agressivo, tá? Esse vai ser o título da live. Isso mesmo, curtam mesmo. Obrigada, Vânia, obrigada. E aí...
aquela criança cresceu. Cresceu. Se tornou um adulto, uma adulta. Se tornou uma pessoa capaz. Se tornou uma pessoa eficiente. Se tornou uma pessoa obsessiva por perfeição. Ó, gente, vai ativar gatilhos, tá bom? Tô ativando gatilhos na sua mente, para você tentar identificar ali o que pode encaixar com você, combinado? Tá bom? E aí você se torna uma pessoa que tem muita dificuldade em falar não. Essa é de doer. Essa dói quando a gente ouve. Mas você é uma pessoa que está mais preocupada com a opinião das outras pessoas do que com a sua própria. E pode ser que você já tenha se perguntado por que eu sou assim. Outro dia eu recebi um comentário de uma amadinha seguidora falando assim, ai, eu já estou exausta de tanto ajudar as pessoas. Eu já estou exausta de tanto que eu ajudo as pessoas. Então a pessoa entra num estado de exaustão, muitas vezes até mental, às vezes nem é física, é mental, porque ocupou a mente, tá empreendendo tanta energia em resolver o problema de todas as pessoas que a procuram, que ela falou que estava exausta. Exaustão mental, dificuldade em falar não. Acreditar que a opinião das outras pessoas sempre vai valer mais do que a sua opinião. Achar que você precisa agradar todo mundo. Essa é muito ligada com a infância, muito ligada, muito. Porque na infância você queria o amor daquela pessoa, custe o que custar, custe o que custar. Vou falar aqui sobre algo que aconteceu comigo e com meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos e me doeu no coração quando eu ouvi. Me doeu no coração. E eu não podia falar nada, né? Porque, primeiro, que não é uma pessoa que está se tratando comigo. Segundo, que é uma criança. Eu não vou jamais, em hipótese alguma, tentar falar algo para uma criança no sentido de orientar, né? Sem autorização dos pais. Mas eu estava no playground com o Nicolas e ele tem uma amiguinha lá no playground que sempre encontra com ele lá, que ama ele, ama ele. Ela é até um pouquinho maior que ele. É porque ele é muito alto, então ele aparenta ter mais idade, né? Mas ele tem só 6 anos. E essa amiguinha sempre tá lá no playground com ele, sempre brincando, e o Nicolas é menino, né? E na idade de 5, 6 anos, ele quer mais brincar de bola, ele quer subir nas árvores, ele quer brincar na areia, ele quer brincar de, né? Ele quer brincar de coisas de menino, ele quer pegar a bike dele ou o carrinho dele. Então ele tem muitas características masculinas, ele tem muito, né? Ele gosta realmente de coisas mais ditas como masculinas. Ele brinca de casinha, brinca de comidinha, ele tem as coisinhas dele de brincar de comidinha, ele ama. Mas o preferido dele realmente é brincar de bola, é brincar na areia, é subir nas árvores, tentar tirar os cocos das árvores. Então, assim, muitas das vezes não encaixa com o que ela quer brincar, né? Essa amiguinha quer brincar. Às vezes ele brinca com ela, mas não é sempre, né? O Nicolas não é uma pessoa, né? E eu já vejo o meu filho como uma pessoa, como um ser humano. Eu não vejo ele apenas como uma criança. Ele é uma pessoa que ele não busca aprovação externa para poder fazer o que ele quer. Eu já estou criando ele para ele ter identidade própria. Para ele ter identidade própria. Então, quando ele fala não, é não. Quando alguém quer a bike dele emprestada e ele falou não, é não. Eu jamais vou pegar um brinquedo dele e entregar para uma criança porque a criança está pedindo. Então, às vezes, uma criança vem me pedir, eu falo assim, olha, você tem que pedir para ele, porque a bike é dele. E o Nicolas, ele fala, a maior parte das vezes ele fala sim, a maior parte das vezes ele fala sim, mas já aconteceu dele falar não. E eu simplesmente não fiz nada. Ele tem a plena convicção do que o que é dele é dele. É dele, mas nem é isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a menininha que sempre quer brincar com ele. E essa menininha ama o Nicolas, ama, eu vejo nos olhos dela. Quando ele vê ela, quando ela o vê de longe, ela já vem correndo, já cumprimenta. E às vezes ele não cumprimenta porque ele fica meio tímido, fica meio assim, né? Eu falo, fala oi pra coleguinha, fala oi. Ela ama ele.
E teve um dia que é exatamente, é por isso que eu estou contando isso para vocês. Teve um dia que ela falou algo, gente, que, assim, ativou um gatilho em mim absurdo. Lembrando, né, das pessoas que eu mentoro. Eu lembrei de muito. Eu tinha acabado de sair de atendimento, se não me falha a memória. Então eu fico já pensando o que eu posso falar para aquela pessoa para poder ajudar, né? Aquela mentorada. E aí, essa menina vira e fala assim pro Nicolas. Ele não queria brincar com ela. Ele queria brincar de outra coisa. Ele não queria brincar da mesma coisa que ela estava brincando. E aí, olha só o que ela falou, gente. Eu tô dando esse exemplo para vocês tentarem entender como que foi formado esse sentimento dentro de você, tá bom? Já já eu vou ler os comentários, tá? Eu só tô dando esse exemplo dele porque eu quero que vocês entendam como que isso se forma na mente humana, tá? Que é nos primórdios, é na primeira infância. E aí ela vira e fala pra ele a seguinte frase. Presta atenção, gente. Presta atenção no que ela falou. Presta atenção. Nicolas, eu faço de tudo o que você quiser pra você brincar comigo. Gente, aquela frase me desabou. Me desabou. Então ela estava disposta a abrir mão de tudo que ela queria, tudo que ela gosta, tudo que ela queria fazer para que ele pudesse brincar com ela. Vocês conseguem perceber isso na vida adulta? O que isso pode trazer? Agora vai vir um gatilho maior, porque eu vou mudar a frase para a nossa adultez, digamos assim, né? Quando você vira e falar para a pessoa, eu faço de tudo para você ficar comigo. Entenderam da onde que vem isso? Entenderam da onde vem a codependência? Vocês entenderam da onde que vem aquela ânsia de você esperar aquela resposta daquela pessoa? Ele não adula ela, né? Eu tô falando dele como criança agora. Ele não enche ela de presente, ele não é agressivo. Tá? Ele não é agressivo com ela, tá? Mas é uma pessoa que muitas das vezes ele fala, não, hoje eu não quero brincar. Não, hoje não. Não, hoje eu não vou emprestar. Não, hoje eu não vou brincar de casinha. Hoje eu não vou brincar disso. Não, eu não quero ir no balanço hoje. Então, eu quero trazer isso pra vida adulta. É uma pessoa que te falou vários nãos. Nossa, olha, gente, olha que poderoso isso, gente. Olha que poderoso isso. Nem estava no meu script aqui. Mas olha que poderoso isso, para você tentar entender, compreender por que é tão difícil você desvincular dessa pessoa. Não é uma pessoa que te agrada de todas as formas. Não é uma pessoa que te enche de presentes. É uma pessoa que te fala vários nãos. Vários nãos. É uma pessoa que muitas das vezes nem está disponível para você. Você chama, vamos fazer tal coisa? Não, hoje eu não tô afim. Agora eu estou trazendo a conversa, né, que eu estava dando um exemplo aqui das crianças, para a vida adulta. É uma pessoa que você já viu, de repente, que essa pessoa nem tá, sabe, muito interessada na sua companhia. E mesmo assim você precisa que aquela pessoa tenha algum contato com você. Você necessita daquilo. E quando você coloca essa pessoa como sua rocha, como alguém que você pode confiar, alguém que você pode se encostar, alguém que você pode se apoiar, ficou melhor assim, né? Alguém que você pode se apoiar, é esse tipo de resposta que você vai ter. Então, ao invés de você, né? Deixa eu ler aqui, eu vi que alguém tinha feito uns comentários. A Vânia tá falando aqui que ela tinha muita dificuldade, eu tinha dificuldade de dizer não. Sim, isso vem de uma infância onde você precisava falar sim pra tudo, pra agradar todo mundo. Você precisava falar sim pra tudo. E aí você vai crescendo, você continua com essa mesma personalidade. Eu preciso falar sim para que eu possa agradar as pessoas. Então você fala sim pra tudo, pra todo mundo. Faz esse favor, faço. Carrega isso aqui pra mim, carrego. Você pode ir comigo ali? Posso. Sabe, você deixa de fazer coisas que era pra você, que você até muitas vezes até precisava fazer, mas aí essa pessoa chega e a sua empatia é tamanha, né, que isso é uma característica muito peculiar das pessoas empatas,
Deixa de fazer o que era algo que você precisava fazer para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. Então você não teve aquela peneira. Tudo que te pedem, você fala sim, 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 sim. Quando você... obrigada, gente. Isso mesmo, gente. Curtam a live, gente. Curtam a live para que mais pessoas possam entender melhor o que está passando. Para que mais pessoas possam ter... existem muitas pessoas que não têm acesso à terapia, né? Muitas das vezes nem sabe que existe terapeuta. Tem gente que não sabe, né? Ninguém nasceu sabendo. Tem gente que acha que tem que sofrer sozinho. Não, esse meu problema ninguém pode resolver. Não tô falando aqui que eu vou resolver o problema de todo mundo. O que eu tô falando é que existe sim saída quando você está passando por esses problemas que eu estou dizendo aqui agora. E hoje, especificamente, nós estamos falando a respeito daquelas pessoas que não conseguem deixar um parceiro tóxico abusivo, perverso. Uma pessoa que já demonstrou que não merece a sua atenção. Por quê? Eu tô dando explicação aqui por que você não consegue desvencilhar. Então, a partir de hoje, eles se atraem, não dá certo e se separam. É desse jeito, gente. É desse jeito mesmo. Já fez muito isso, a Vanessa tá falando, pra ajudar. Mas agora, se não faz, sou taxada de ruim. Gente, Vanessa, isso é muito comum. Muito comum. Quando você muda alguma característica sua, né? Você sempre foi uma pessoa que sempre falou sim. Nos primeiros nãos que você começar a falar, você vai começar a separar quem realmente gosta de você, se importa com você, olha que poderoso isso, pessoal, das pessoas que só tinham o seu contato, só tinham a sua atenção, só conviviam com você pelas coisas que você fazia. Você começa a separar o joio do trigo. Porque aquelas pessoas que só te procuravam para pedir favores, para tirar algum tipo de suprimento de você, aquelas pessoas vão se afastar. Porque no primeiro não que você disser, essas pessoas vão começar a falar, opa, peraí, essa pessoa não é uma pessoa que eu não posso mais contar. E aí você começa a separar. As pessoas que são amigos verdadeiros, pessoas que realmente se importam com o seu bem-estar, pessoas que compreendem você como um ser humano, compreendem que você é uma pessoa independente, que você é uma pessoa que tem também necessidades próprias, essas pessoas vão manter a amizade. Porque quando você vai falar, não, essa pessoa vai compreender. Não, ela tá muito ocupada com isso, então não dá, então eu vou procurar uma outra alternativa. E tá tudo bem, e continua com a sua amizade. As pessoas que estavam... Presta atenção nisso, gente. Olha que poderoso. As pessoas que estavam ao seu redor, no seu zap, nos seus grupos, nos seus contatos, vizinhos, parentes, amigos, familiares, todo mundo que só tinha contato com você, com o que você provia, com suprimentos que você dava para essa pessoa, seja emocional, seja financeiro, seja o que for, vão ser pessoas que vão se afastar. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, é até melhor. Porque quem permanecer vão ser pessoas que realmente se importam com você. São pessoas que realmente entendem que você é uma pessoa que tem sim necessidades particulares, tem sim identidade, tem sim afazeres, e que vai ter hora que essa pessoa, que você não vai poder ajudar essa pessoa da forma que essa pessoa está querendo, na hora que essa pessoa está querendo. Quem permanecer é quem realmente deve permanecer, tá? Então fica com isso na sua mente. Você vai ter sim pessoas que vão te bloquear, pessoas que não vão conversar mais com você, pessoas que não vão mais convidar você para as festinhas nas casas dessas pessoas. Você vai ter pessoas que não vão falar com você mais, pessoas que vão atravessar a rua que não vão te cumprimentar mais, porque você começou a colocar limites. Você começou a demonstrar que você é uma pessoa que tem equilíbrio. Você ajuda muito, sim, mas você também tem outras responsabilidades. Entendem o poder do não? O poder de você se colocar em primeiro lugar e você ter um equilíbrio ali em quem você consegue ajudar e o que você pode fazer, na hora que você pode fazer. Vocês conseguem entender a importância disso? Que aí você começa a fazer, você começa a aparar, tirar fora essas pessoas que
que só estavam próximas porque queria algo de você e não estava ao seu lado por quem você é, e sim pelo que você provê para essas pessoas? Consegue entender melhor? Por isso, não fique triste. Gente, eu sempre falo aqui, boa tarde, eu era assim, dependente emocional. Devido à minha história de vida, vivi agradando a todos. Penha, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum, principalmente de pessoas empatas. Principalmente de pessoas que se colocam no lugar do próximo em alguma situação e que entendem bem o que o próximo está passando e faz de tudo para poder ajudar. Só que quando você faz demais, quando você se doa em demasiado, você deixa de lado muitas das coisas que são muito importantes para você. É por isso que tem que haver um equilíbrio. Você precisa colocar limites, delimitar o tanto que essas pessoas podem te acessar. E aí você alcançando esse limite, e esse limite ele não vem do dia para a noite, aos poucos você vai percebendo as pessoas, aos poucos, era o que eu ia falar agora, eu falo muito isso no meu canal, né? Que rejeição é proteção. Uma pessoa que te rejeita é um livramento. É porque não era para você estar com essa pessoa. É um livramento. A pessoa que não te convida para uma festa é um livramento. De repente, nessa festa, iam ter pessoas que iam te ferir, iam ter músicas que não iam engrandecer em nada, que não ia te levar a lugar nenhum. Você ia ter contato com pessoas que não têm os mesmos valores que você. Olha que profundo isso. Então, rejeição, quando você entende isso, nossa, como eu gostaria de ter entendido isso antes, porque eu também já fui uma pessoa que me importava com o que as pessoas pensavam, ou por que não fui convidada, ou por que não aconteceu isso, aquilo. Gente, rejeição é proteção. Rejeição é proteção. Você está sendo protegido de algo que iria acontecer nesses lugares e que você não precisa passar. Você não precisa passar. Você é uma pessoa muito diferente, muito especial para poder deixar essas pessoas te atingirem. Vocês entendem? A Vanessa está falando que todos se afastaram. Isso é muito comum, Vanessa, muito comum do que você imagina. Sim, as pessoas viram a cara e as costas na rua. Sim, eu passo por isso, já passei e ainda passo. Quando você coloca limites, quando essa pessoa vê que não pode mais contar com o que você provia para essas pessoas não têm mais o que falar com você. Essas pessoas não têm mais por que falar com você, porque já viram que você não vai mais prover daquela forma. É verdade, até minha filha se afastou, olha só, a própria filha deixou na hora que eu mais precisava, abandono. Eu entendo a sua posição, eu sei como isso é dolorido, mas, de repente, se ela permanecesse, ia ser pior, tá bom? Se ela permanecesse, ia ser muito pior. Então, quando você já entendeu que essa pessoa não é pra você, você tá vendo que você não consegue... Sabe aquela pessoa que você acha que você tem que ficar dando satisfação até o final do dia? Você acha que você tem que ficar alimentando aquilo todo dia? Você já percebeu que aquilo está sendo tóxico, né? E aquela pessoa está falando não e você fica insistindo. A partir de agora, deixe essa pessoa ir. Deixar ir. É o que eu estou falando, o seguinte, que é para você deixar essa pessoa escolher. Não fica mandando mensagens. Deixa essa pessoa também ter uma atitude. Principalmente se você quer e se for relacionamento amoroso. Apenas reaja a algo que essa pessoa falou. Não fique se demonstrando disponível demais. Você precisa atrair pessoas que vão valorizar quem você é. No momento que você começa a investir em você, investir em quem você é, começar a estudar outras coisas que você não costumava estudar. Você pode desligar, por favor? Entrou uma pessoa aqui na live e eu não autorizei. Se você puder desligar, por gentileza. Se você tá vendo que essa pessoa, sabe, não vai dar em nada,
Empreenda em novos projetos. Comece a fazer outras atividades. Não dê mais atenção para essa pessoa. Não dê mais atenção. Essa pessoa tem que perceber, tem que dar valor a quem você é. E se for para essa pessoa realmente ter uma conexão com você, vai ser pela pessoa maravilhosa quem você é, e não porque você ficou insistindo demais em ter uma união, em ter algo com essa pessoa, tá? Se você for uma pessoa cristã, coloque Deus em primeiro lugar. Porque Deus é pai, né? Nós cristãos acreditamos que Deus é pai. Quando você coloca Deus como o seu pai, quem vai cuidar de você, quem vai suprir as suas necessidades, você não vai ficar mais mendigando a atenção das outras pessoas, porque quem vai ouvir os seus lamentos, as suas reclamações, as suas lamúrias, tudo que você está passando, vai ser o pai. Vocês entendem que quando você se conecta ao Criador, você não vai mais ficar dependente da opinião das pessoas, dependente de sentimentos, de respostas, de mensagens, porque você já tem Deus, o Criador, para fazer esse papel. Eu espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você tenha compreendido melhor como não se tornar dependente emocional das pessoas. Tá? Se insistir demais, as pessoas se afastam. Exatamente. Sim, Vanessa, isso acontece. Isso acontece sim. Porque as pessoas até meio que se assustam. Nossa, essa mensagem. Conforme eu prometi, eu vou falar algumas características aqui que me pediram agora pelos comentários, algumas características de pessoas narcisistas, tá? Não é diagnóstico, não estou aqui fazendo uma leitura comportamental de ninguém, muito menos fazendo um atendimento para quem porventura tem esses traços, tá? Mas eu vou falar algumas características aqui para que você fique alerta. Né? Tem pessoas que às vezes mandam mensagem e falam assim, eu só separo se eu tiver um diagnóstico. Gente, se é uma pessoa que não dá atenção para você, uma pessoa que tá te agredindo fisicamente, verbalmente, psicologicamente, uma pessoa que de repente já até usou seus cartões sem te pedir, já fez coisas assim, já teve abusos na relação, você não precisa esperar por diagnóstico. É uma pessoa abusiva. Você precisa se desvencilhar dessa pessoa o quanto antes que seja pior. Então, você não precisa aguardar um diagnóstico, tá? Então, eu vou falar algumas, não são todas, tá? Mas eu vou falar algumas das características que pode ser que, porventura, essa pessoa, quem você está pensando agora no momento, pode ser que essa pessoa tenha, sim, alguns traços do transtorno de personalidade narcisista severos, tá? Então, pode ser que essa pessoa tenha traços severos, certo? Diagnóstico, né? Então, confirmar que essa pessoa possui o transtorno de personalidade narcisista, que seja um narcisismo que é o chamado patológico, é algo que eu não posso fazer. Né? Isso tem um processo, é algo muito difícil, porque os narcisistas são pessoas muito manipuladoras, então costumam manipular até mesmo os terapeutas e os psicólogos e os psiquiatras que fazem essas análises. Então, como são pessoas muito manipuladoras, é até difícil de se ter o diagnóstico, mas o que eu posso passar aqui, né, para quem pediu, algumas características que são muito peculiares das pessoas que possuem o transtorno de personalidade narcisista, tá? Vou falar de três características. São muito mais, tá? É uma lista, tá? É uma lista. Mas eu vou falar de algumas que são bem peculiares, tá? Que são bem peculiares e que são... Por que eu posso afirmar que são características de pessoas com traços severos narcísicos? Porque são traços, são comportamentos que são ditos em comum de pessoas que possuem o transtorno. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses traços que eu vou falar aqui foi encontrado em um grupo de pessoas que possuem o transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, é por isso que eu posso dizer sim que são atitudes
que são comportamentos que você pode sim dizer que é muito característico de pessoas que têm traços narcísicos severos, tá bom? O primeiro que eu vou falar aqui, eu vou tentar falar 3, tá bom? O primeiro que eu vou falar aqui é a pessoa que acredita ser melhor do que as outras, tá? É uma pessoa que tudo tem que ser melhor para ela, tá? Eu vou dar exemplos para que você possa entender melhor quando eu digo isso. É uma pessoa que quando chega no restaurante quer a melhor mesa, senão não vai ficar lá. É uma pessoa que tem um sentimento de... É um pseudo-sentimento, né? Mas uma outra live eu explico para vocês como é que funciona do narcisista, de que é melhor do que os outros, é melhor do que os demais. E por isso precisa de atendimento diferenciado dos demais. É uma pessoa, né? Na nossa profissão a gente chama de grandiosa. Tudo tem que ser o melhor, tudo tem que ser o mais importante, o nome dessa pessoa tem que ser o melhor, o nome dessa pessoa tem que estar no alto, essa pessoa sempre tem que estar nas melhores rodas, nas melhores mesas, sabe, nos melhores lugares. Essa pessoa tem um sentimento de grandiosidade, tá? Então, esse é uma das características que a gente encontra em um grupo de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. A outra característica que eu vou falar aqui é daquela pessoa que tem um instinto. Quando eu falo instinto, é que essa pessoa, onde quer que vá, você percebe que essa pessoa tem uma tendência a manipular a situação. Vou dar um exemplo. É uma pessoa que quando entra no cinema e quer um melhor lugar, essa pessoa vai e conversa lá com a pessoa da lanterninha e tenta dar um dinheiro, ó, me dá um dinheiro, vou te dar um valor aqui para você não deixar ninguém sentar ali. Tenta manipular as pessoas. Tenta fazer com que as pessoas façam de tudo para agradá-lo ou agradá-la, né? É 50%, 50%, existem narcisistas homens e mulheres, então não tem divisão, né? Não tem mais um ou menos o outro. Pessoas que têm tendência a manipular. Manipular tudo e todos. Tenta... eu vou falar uma expressão aqui, mas eu quero que vocês não me levem a mal, tá bom? Mas, sabe aquele pessoal que fala assim, vou dar um jeitinho brasileiro? Eu não gosto dessa expressão. Não gosto. Eu não gosto de mentira, não gosto de engano, não gosto de nada disso. Mas é aquela pessoa que faz isso. Sempre quer dar um jeitinho. E muitas das vezes são coisas que são fora da lei. Antiéticas. Imorais. Que a sociedade não aceita. Sim. Essas pessoas, esse jeitinho que essas pessoas tentam dar nas situações, são coisas que não são moralmente aceitas. Pessoas que mentem, né? Então mentem. Às vezes nem precisa mentir, aquela pessoa mente, só para poder levar vantagem sobre os demais. São pessoas que param em vagas de deficientes, vagas de idosos. São pessoas que fazem placas falsas que possuem algum tipo de debilitação de motor, ou uma pessoa que coloca placa no carro, não anda de cadeira de rodas, mas coloca placa. Então burlam as leis para poder ter vantagens. São pessoas que não têm limites morais, né? A bússola moral dessa pessoa, ela é totalmente desregulada. Porque nós, pessoas sensatas, empatas, pessoas que estamos inseridas numa sociedade, nós temos ali ética. A gente trabalha ali com o que é socialmente e eticamente correto. Mas as pessoas com transtorno de personalidade narcisista ou traços severos são pessoas que não ligam para isso. Tem muita dificuldade
em admitir autoridades. Quer enfrentar o policial, quer enfrentar o guarda, quer enfrentar o segurança do prédio, o segurança do shopping. Sabe? Não tem essa percepção de ética, de viver de forma de civilidade. Tá? Essa é a segunda característica que foi encontrada em vários grupos seletos de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E a terceira característica que eu vou dizer aqui não se encontra em todos, mas é algo comum. Tá bom? Por que narcisistas criam perfil fake? Porque são pessoas que mentem compulsivamente. São pessoas que mentem o tempo todo, né? Tem alguns estudiosos, alguns profissionais que defendem a tese que os narcisistas são mentirosos patológicos. É aquela pessoa que não consegue viver sem estar numa mentira, sem mentir o tempo todo, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais. Boa tarde para você também. Deixa eu ver aqui. Se insistir demais, pessoas. Tá, essa eu já tinha lido, né? O que é severo? Severo é aquela pessoa que tem traços narcísicos completos. A pessoa tem o pacote completo. Por exemplo, eu estou passando aqui algumas características, não estou? Aí você percebe que a pessoa tem as três. Então, essa pessoa tem traços severos narcísicos, tá bom? Traços severos é quando a pessoa tem o bloco completo. Tem ela se identifica com todas as características que eu tô falando aqui, tá? Então, é uma pessoa que tem traços severos de narcisismo, tá bom? Obrigada por compartilhar a live. Lembrando que essa live vai ficar gravada no canal do YouTube. Vão lá e já me sigam, tá? Já me sigam no YouTube. Eles têm dificuldade de regras, muita dificuldade em seguir regras, muita dificuldade em assumir autoridades como mandar neles ou nelas. Por quê? Porque são pessoas que gostam de manipular. E, consequentemente, são pessoas que gostam de exercer poder. Se são pessoas que gostam de exercer poder, quando chega uma autoridade, essa autoridade é que vai ser a responsável por liderar aquela situação. E essa posição para o narcisista ela é terrível. Porque quando ela está debaixo de uma autoridade, essa pessoa não vai poder exercer mais o poder que estava exercendo. Compreende? Compreende por que eles não conseguem? Não conseguem admitir autoridades? Eles traem muito? Sim, traem muito. São pessoas traidoras porque são pessoas que não conectam a ninguém. Não amam. A minha mentora, né, a Dr. Ramani, ela fala, ela não fala que eles não amam. Ela fala que o que é o amor? Porque o que essas pessoas fazem com você, essas pessoas acreditam que é amor. Né? Então, eu acho interessante ela falar isso, porque não é que essas pessoas não amem. Essas pessoas amam de uma forma errada. Acham que exercer poder, manipular, enganar, trair é amor. Né? Então, são pessoas, conforme eu já disse aqui, com a bússola moral, ética totalmente desregulada. São o centro das atenções, sempre querem ser o centro das atenções para poder ser o líder daquela situação, para poder exercer poder. E quando a pessoa exerce poder, a pessoa consegue manipular de uma forma mais fácil. Fizeram um fake com a minha filha. Nossa, isso é muito grave, muita inveja. Enviaram para o noivo. Maria, você pode abrir um BO, tá? Um boletim de ocorrência, dizendo que foi criado um perfil fake no nome dela, porque se caso essa pessoa cometer algum crime com esse perfil ou fizer algo fora da lei com esse perfil, ela já está munida de um BO dizendo que ela já identificou que esse perfil não é dela, tá bom? Eu oriento você a você passar essa questão para ela, tá bom? Não fique calada. Faça um BO, porque se acontecer algo, ela já registrou que aquele perfil não é dela. Tá bom?
Quando contrariados, se vingam, sim, são extremamente vingativos. O meu pai me trata como se nem fosse filha. Pessoas não se conectam. Lembra que eu falei para vocês que eles não se conectam? Já o meu irmão, ele trata super bem. Isso se chama, qualquer dia eu posso até falar sobre isso para vocês. Como que funciona a dinâmica da família narcísica? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco a respeito disso. Não é a minha especialidade, mas eu tenho algum certo de conhecimento que eu já estudei a respeito disso, tá? Sempre tem um filho dourado e sempre tem um filho que vai ser o bode expiatório, tá? Então, existe uma trama, existe uma dinâmica na família disfuncional que faz com que o seu pai haja dessa forma. Tá bom? Nós vamos organizar assim, E a terceira e última característica que eu quero falar para vocês hoje, que faz parte da maioria das pessoas com transtorno de personalidade narcisista, é a pessoa ser extremamente, tá? Eu tô falando do extremo, tá bom? Agressiva. A agressividade, ela é uma característica considerada disfuncional. Por que eu estou falando da agressividade? Porque quando você está lidando com um narcisista, você tem que ter em mente que você está lidando com uma criança emocional, tá? Na sua frente é um adulto, mas por trás daquela máscara, por trás daquele adulto, daquele corpo adulto, existe uma criança emocional. Porque é uma pessoa que não maturou, não teve a maturidade emocional de saber ser confrontado, saber discutir, saber conversar, saber lidar com os problemas. Por isso que é uma pessoa que, quando recebe um não, reage de uma forma agressiva. Lembra muito quando você fala não para uma criança, não lembra? Quando você fala que você não vai dar que a criança não pode comer um doce na hora que quer. A criança chora, esperneia, berra. Eu quero, porque é agora que eu quero. Não é isso? Então, você está lidando com uma criança emocional ali dentro. É uma pessoa que não maturou o seu emocional. É uma pessoa que não consegue ter uma discussão saudável sobre determinado assunto. Vai começar a trazer coisas do passado, vai começar a misturar os assuntos. Hoje eu gravei um vídeo no meu canal a respeito disso. Qual que é o mecanismo de defesa do narcisista quando é confrontado? Porque é uma pessoa que não sabe lidar ali, não sabe discutir de uma forma saudável, não sabe tentar chegar num senso comum ali daquela situação, daquele problema. Começa a te atacar, te atingir, começa a querer mentir, começa até mesmo com palavras de baixo calão, até mesmo violência, até mesmo vias de fato. Violência física. Porque é uma pessoa que não consegue dialogar, não consegue falar só sobre aquele assunto. Não consegue se defender sem atacar. Se essa pessoa que você tá em mente aí tem todas essas características que eu falei agora, né, tem o pacote completo das 3, a chance dessa pessoa ter traços comportamentais severos, narcísicos, é muito grande. E para a gente encerrar a live, eu quero te dizer que, além de ser uma pessoa de difícil compreensão, né, é necessário você estudar muito, é necessário você realmente saber com o que você está lidando, para poder compreender a mente dessa pessoa. Além de tudo isso que eu já falei, é um transtorno que não tem cura. Não tem cura conhecida até o presente momento. Não é uma coisa fácil de falar, mas é algo que eu preciso te informar. Essa pessoa que tem esses traços que você conhece é uma pessoa que não vai mudar.
As pessoas não mudam por ninguém. As pessoas não mudam porque você quer. Óbvio que aqui eu não estou falando de milagres. Eu, como cristã, acredito nos milagres, sim. Porém, para essa pessoa ser ajudada, para essa pessoa ter uma transformação de dentro para fora, para essa pessoa poder realmente mudar genuinamente, se faz necessário que essa pessoa queira mudança. Não tem como você impor essa mudança. Não tem como você obrigar essa pessoa a mudar. Essa pessoa tem que agir porque quer mudar. E isso, tirar isso do narcisista, essa pessoa querer mudar, é algo impossível. Porque da forma que essa pessoa age, essa pessoa consegue tudo que quer. Se não for de você, essa pessoa vai tirar suprimento de outras pessoas. Não é só você que existe no mundo. Lembra que essa pessoa não se conecta a ninguém. Se não for com você, essa pessoa vai tirar suprimentos de outras pessoas. Por isso, para a gente fechar a live de hoje, eu convido você a me seguir, a você compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai ajudar muito essa pessoa a entender melhor o que está passando. E lembra de adquirir muito conhecimento a respeito do assunto. Para que você não fique vendido, fique vendida na hora que essa pessoa tiver essas atitudes. Quando você assiste os meus vídeos, quando você entende com o que você está lidando, é muito mais fácil de você lidar com a situação. É muito mais fácil de você entender. Né? Eu estava até falando aqui hoje sobre que essa pessoa é uma pessoa que não maturou emocionalmente, então vai de qualquer forma, não consegue discutir. Quando você entende, você nem vai entrar na discussão. Né? Você vai praticar a técnica DEEP. Tem essa técnica lá no meu canal do YouTube. Eu explico exatamente como lidar com narcisistas. Tem a técnica DEEP. E essa técnica, ela é fantástica. Ela evita dor de cabeça, evita que essa pessoa tire a sua paz mental. Vai lá, procura, se informe, me siga, compartilhe, assista mais vídeos, assiste 1, 2, 3, 4 vezes. Naquele dia que você estiver precisando de uma terapia, precisar tirando de um atendimento, de repente eu não tenho agenda, a gente não consegue conversar, assista os vídeos, vai tentando entender melhor o que está acontecendo. Uma vez que você sabe o que está acontecendo, jamais você vai voltar atrás, tá bom? Conhecimento liberta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.